Sou Ademilson Ferreira, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo deste canal aqui que eu posso chamar Coração e Saúde Total. Hoje nós temos um conteúdo muito especial que está associado à vida de Viktor Frankl, um homem que deixou marcas indeléveis na psicologia e na psiquiatria, assim como na nossa compreensão da resiliência e sabedoria que transcenderam o seu tempo. Então, esse vídeo é um react a um filme muito interessante, muito legal, que é Além da Liberdade, que foi divulgado ontem, dia 26, como uma produção original da Lumine. Então, Viktor Frankl é nascido em Viena, no ano de 1905, e foi testemunha da efervescência cultural, intelectual europeia naquele início do século XX. Ele conviveu com nomes como Freud, Adler e desenvolveu uma abordagem única para a psicologia, que foca não apenas nas doenças, mas também na questão do sentido, que torna a vida com sentido. Então, sua vida e obra ganham uma dimensão ainda mais importante, impressionante, quando nós descobrimos que ele sobreviveu a 4 campos de concentração durante o Holocausto, incluindo Auschwitz e Dachau. Então, Viktor Frankl viveu e sobreviveu a essas experiências extremas de Auschwitz e Dachau, e essa experiência dele foi fundamental para desenvolver a sua teoria psicológica, que é a logoterapia, que se concentra na busca do sentido como a principal força motivacional da vida humana. Então, Viktor Frankl é reconhecido mundialmente, ele tem 29 doutorados honoris causa em universidades espalhadas pelo mundo, e suas ideias são consideradas um dos maiores legados para a saúde mental. Infelizmente, ele não é tão difundido no Brasil, mas a sua obra mais famosa, Em Busca de Sentido, já foi muito lida e é um testemunho poderoso dessa sua jornada, e também um manual para que nós possamos enfrentar o sofrimento. Todos passam por sofrimento. Rico, pobre, branco, negro, branco, preto, índio, amarelo, independente da raça, independente do sexo, independente das condições sociais de cada pessoa, todos nós enfrentamos a realidade do sofrimento humano. Então, enfrentar essa realidade do sofrimento humano com dignidade e propósito, esse é o objetivo de Viktor Frankl. Então hoje nós vamos reagir a esse filme, Além da Liberdade, que retrata então sua trajetória, os conceitos que Viktor Frankl desenvolveu, e vamos explorar também suas ideias sobre liberdade, o significado e a resiliência, que podem iluminar não só o entendimento da psique humana, da nossa mente, mas nós individualmente podemos aplicá-las em nossas vidas e na saúde dos nossos corações, na saúde física, mental, espiritual e social. Então, prepare-se para uma viagem ao coração da humanidade através dos olhos de Viktor Frankl. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e não perder nenhum vídeo. Vamos lá? Então, à medida que nós mergulhamos nessa compreensão do filme Além da Liberdade, nós somos imediatamente capturados pela atuação magistral do professor de psicologia Luiz Henrique. Sua interpretação, juntamente com a dos demais atores do filme, traz essa ideia de autenticidade e força que nos convida a refletir profundamente sobre a vida e o legado de Viktor Frankl. Então, o filme nos leva a uma profunda apreciação dessa concepção de Viktor Frankl sobre a finitude. Então, esse contato com a finitude da vida, essa experiência de morte, pode ser assustadora. Muitos dizem que o maior medo da humanidade justamente é a morte, é o fim. Por outro lado, Viktor Frankl interpreta a morte como uma possibilidade para que nós demos um significado para toda a nossa vida. Essa concepção de que nós somos seres finitos e que o tempo ele tem que ser bem usado, traz uma nova visão de mundo
e nisso que se concentra Viktor Frankl. Então, ele nos ensina que a morte, longe de ser um tabu, é o que confere significado à vida, pois a sua inevitabilidade nos empurra a viver plenamente cada momento que nós temos. Então, essa visão é particularmente poderosa nos tempos de desespero. Nós que passamos por pandemia Covid, passamos por momentos de guerras. No século XX, passamos por 2 grandes guerras mundiais e a humanidade há séculos não fica um dia sem guerra ao redor do mundo. Em algum local está acontecendo alguma guerra entre tribos. Então, essa concepção da nossa própria mortalidade pode ser o catalisador para essa nossa transformação pessoal profunda. Então, o que é logoterapia? Para quem conhece, a logoterapia, que é o coração da psicologia de Viktor Frankl, ela seria a terapia que aborda o sentido da vida de cada indivíduo. Então, cada pessoa ela tem um sentido único que só aquela pessoa pode realizar. Então, independente de condição social, mesmo num campo de concentração, no momento em trabalhos que são escravos, como judeus, não só judeus, mas pessoas de outras religiões, pessoas que foram perseguidas pelo movimento nazista e que estavam em campos de concentração, como o próprio São Maximiliano Maria Kolbe. Todas essas pessoas, elas tinham um significado, essas que sobreviveram ao campo de concentração ou que morreram com dignidade, elas encontraram na resiliência e esperança componentes importantes para esse processo de sobrevivência e depois processo de cura de seus traumas, de suas depressões, ansiedades. E essa habilidade de encontrar, mesmo na doença, essa ferramenta poderosa de recuperação, é nisso que se concentra a terapia de Viktor Frankl. Então, pacientes que conseguem encontrar um propósito em sua luta, muitas vezes têm melhores resultados. A melhora da imunidade, hoje em dia a ciência já mostra que pessoas que têm um olhar de esperança conseguem se recuperar melhor, sobrevivem por mais tempo a essas condições de sofrimento. Por quê? Porque estão motivados a aderir ao tratamento e enfrentar os desafios da sua condição. Então, nesse documentário do Viktor Frankl, Além da Liberdade, que está disponível ali na plataforma do YouTube, desde ontem, nós somos lembrados de que cada paciente carrega a sua própria narrativa e nós, profissionais de saúde, devemos ajudar a desenterrar e compreender os significados da narrativa única e pessoal de cada biografia, oferecendo não apenas tratamento, mas também compreensão e apoio emocional. Afinal de contas, nós não somos apenas um amontoado de tecidos, de órgãos, ou apenas seres que somos amontoados de átomos, de moléculas. Nós somos seres biológicos, psíquicos, sociais e espirituais. Então, Além da Liberdade, esse filme é um tributo ao Viktor Frankl, que eu vi que o professor Luiz Henrique estava até emocionado ali quando representou, quando fez aquela pesquisa nos lugares onde Viktor Frankl passou, e toda a equipe passando ali por aquelas câmeras de gás, onde as pessoas morriam em campos de concentração, por todo aquele movimento, aquele momento terrível da história da humanidade. Então, isso nos toca e isso nos faz pensar. Pessoas naquele estado mais duro, difícil, de fome, nudez, sono, doença, pobreza, humilhação, de desespero, mesmo nesse estado, muitas pessoas conseguiam sobreviver mais tempo quando elas estavam apoiadas numa esperança, um sentido para a sua vida. Pessoas que tinham esperança de reencontrar seu cônjuge, esposa, esposo, pessoas que tinham esperança de reencontrar filhos dos quais estavam separados, e outras pessoas que tinham esperança de escrever o seu livro, de fazer sua viagem, de ter uma vida mais plena, conseguiam viver mais. Hoje em dia nós temos já experiências científicas, relatos de que a esperança, o otimismo, essa visão positiva, a resiliência faz com que pessoas
tenham mais expectativas de vida, consigam ter maior sucesso pessoal, profissional e enfrentem desafios da sua trajetória com maior resiliência, com a capacidade de encarar as dificuldades e nelas encontrar uma mola propulsora. Então, é sobre isso que se trata o filme. Então, eu entrei aqui rapidinho, porque eu gostaria de fazer essa análise, esse react. Fiquei muito interessante, muito emocionado, fiquei muito interessado e emocionado também por esse documentário do Além da Liberdade. E quero elogiar aqui a atuação de todos aqueles que fizeram esse documentário acontecer. E estimulo todos que tiverem a oportunidade de assistir esse documentário, Além da Liberdade. E ali nós vemos figuras como de Viktor Frankl, que sobreviveu a esses 4 campos de concentração e hoje é uma luz que nos faz entender que o ser humano é mais do que apenas vontade de prazer, é mais do que apenas vontade de poder. E Viktor Frankl conviveu com Freud, Viktor Frankl conviveu com Alfred Adler, que tinham essa concepção, ser humano como vontade de prazer, ser humano como vontade de poder, vontade de ter. Nós somos um pouco de tudo isso, não é? A humanidade tem todas essas motivações, mas nós também temos a nossa vontade de sentido. Nós queremos ter um propósito para a nossa vida. Nós queremos transcender mais do que ter, parecer, poder, prazer. Nós também queremos ter sentido. E isso é uma motivação interna, intrínseca, que faz com que todos nós queiramos ter uma vida mais plena. Então, é nesse sentido aí que eu agradeço a presença de todos vocês e fico aqui à disposição. Obrigado por se juntarem a mim. Quem curtir esse vídeo pode dar um like, compartilhar suas impressões nos comentários abaixo. E o vídeo vai estar disponível no YouTube e também nas plataformas do Instagram, Facebook e outras que estiverem disponíveis aí do canal Dr. Ademilson Ferreira. Muito obrigado, ficamos aqui à disposição, meus amigos. Espero que todos vocês tenham uma vida com muito significado, que seja verdadeiramente humana, plena, em todos os sentidos. No seu sentido pessoal, na sua saúde física, nos seus relacionamentos com a família, cônjuges, filhos, pais, parentes, amigos, no sentido do trabalho, que vocês sejam plenos e que nós buscamos muito mais do que apenas a questão financeira, apenas a questão do prazer ou poder sobre outras pessoas, mas que tudo isso esteja, de certa forma, equilibrado para que nós tenhamos essa busca do sentido. Viktor Frankl encontrou esse sentido em poder servir as pessoas, em poder contribuir com a humanidade, contribuir com cada pessoa que ele, depois de sobreviver aos campos de concentração, continuou atendendo como terapeuta até o final da sua vida. E que nós também possamos aprender com ele, ter essa alegria no sentido de servir, de ajudar, de ser útil, de deixar um rastro luminoso, que ninguém passe por nós sem sair e se sentir melhor, como já dizia a própria grande ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Madre Teresa de Calcutá, que as pessoas não saem por nós sem antes ter essa experiência de amor, de alegria, de estar melhor, mais pleno. Meus queridos, um forte abraço para vocês, obrigado aí pela presença e uma boa tarde a todos. Fico aqui à disposição. Gratidão.